Oi, olá você, como vai? Hoje eu queria falar um pouco sobre o desespero. Você já se sentiu desesperado? Você já se sentiu numa situação em que você não via saída? É tão difícil quando a gente chega nesse estado. Hoje, aqui no meu consultório, atendendo, eu lidei com um caso de profundo desespero. E eu resolvi falar sobre isso, porque olhar para uma pessoa em choro convulsivo, em completo desalinho com, com os seus sentimentos, com as suas emoções, é algo muito difícil, porque parece que a gente não tem como fazer algo para aliviar aquilo, a não ser deixar com que a pessoa exponha, fale, né, e vá através das lágrimas, mesmo que lágrimas corrosivas, né, da dor, da angústia, de um sofrimento intenso, elas possam ir liberando um pouco. Há momentos até que a pessoa parece que sente vontade de pôr para fora aquilo, né? Há um vômito não só de palavras, mas também de uma, de uma sensação terrivelmente dolorida dentro dela. E por que isso acontece? Por que a gente não consegue, nesses momentos, vislumbrar as coisas a partir de pontos específicos, e não ficar juntando tudo como se aquele momento, aquela situação, ela trouxesse outras coisas juntas. Isso vai ficando de um tamanho que realmente só o desespero é possível. É muito complicado encontrar uma razão específica. Mas o desespero tem muito a ver com a nossa maneira de encarar a vida e as suas ocorrências. Eu costumo dizer que há aqueles que, ao invés de pensar no problema, ou melhor, na solução, pensam no problema, focam no problema, não olham para uma solução. E uma solução, muitas vezes, compartimentada, ela não tem que ser total, ampla, né? Resolver tudo de uma vez. Mas pegar os pontos que seja possível, olhar como fazer para sair, né, daquela sala que está trancada, não ficar pensando que você está trancado na sala. Então, focar na solução, procurar uma solução e não ficar pensando no problema. Outra coisa é você pensar só nas suas necessidades, em vez de olhar as possibilidades. Porque é uma realidade. Você tem sim necessidades, mas existem também muitas possibilidades. De que forma eu posso fazer isso? O que eu tenho para fazer isso? De que recursos eu posso me utilizar? Sempre há alguma coisa, sempre há algum recurso, sempre há alguma possibilidade ou algumas possibilidades. E mais, aquela ideia de que eu preciso fugir do negativo. A única coisa que eu tenho que fazer é sair, né, desse processo que me angustia. Mas é diferente quando eu
eu deveria pensar o que eu posso fazer para buscar o positivo. O que eu tenho que possa, né, me fazer ir nessa direção e encontrar algo bom. Claro que tudo isso não é fácil, mas é algo que precisa ser pensado, refletido, porque o desespero nos acomete. Não é algo esporádico, sabe? Às vezes isso passa a ser para nós uma constante, por vivermos dessa maneira, focando no problema, pensando só nas necessidades, buscando só fugir do negativo, ao invés de buscar o positivo. Ser mais proativo ao invés de ser reativo. Todas essas coisas nos remetem a um sentimento muito complicado, né, de pessimismo. Uma condição pessimista. Isso é o pessimismo. O pessimismo é olhar a vida e não encontrar nada, né, que possa nos trazer um pouco de esperança. Porque o pessimismo está no futuro. Não é uma coisa real, é um conteúdo de consciência. E conteúdos de consciência do futuro tem dois aspectos. Um é a esperança. Você ir buscar o positivo, pensar em coisas que podem ser feitas, sabe? Buscar os seus recursos. A outra coisa é o temor. A característica do pessimista é o temor, é o medo. E o medo não é algo real, é algo que você, né, põe na cabeça que pode acontecer. E, né, e muitas vezes tem certeza que vai acontecer. Então, a gente fala, eu tenho medo de altura. Não, você não tem medo de altura, você tem medo de cair. Eu tenho medo de cachorro. Não, você não tem medo do cachorro, você tem medo que ele vá te morder. São todas coisas no futuro. E o pessimista é essa pessoa, que tudo que ele pensa é ruim e está no futuro. Não está no presente, mas ele traz para o presente isso. E quando ele traz isso para o presente, uma situação que talvez seja muito simples de ser resolvida se torna um imenso mundo de coisas que, na verdade, não são reais. E eu não estou aqui menosprezando, de forma alguma, a realidade de cada pessoa, né, nas suas experiências. São coisas que realmente acontecem, mas a gente não pode lidar com isso como se fosse um fato. Um fato é um fato, mas um problema tem solução. Todo problema tem solução. A questão é como a gente vai resolver. E o pessimismo não é a maneira. Não é. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós já falamos aqui sobre a reconciliação com o real. Olhar as coisas como elas são. Isso tem muito a ver conosco mesmo, com as nossas ideias sobre a vida, como já falamos. De imaginar que a vida tem que ser como a gente gostaria que fosse, e a vida não é. A vida é o que é. Então, nem otimista, nem pessimista, mas o mais realista possível. Olhar as coisas e lidar com elas da única maneira que elas podem ser lidadas. Da única maneira como elas podem ser feitas no momento. Ainda que seja um pouquinho, ainda que seja um tiquinho, já nos ajuda a vislumbrar algum tipo de luz no fim do túnel. Então, o desespero é isso. O desespero é criar uma situação além do que ela é. Não estou dizendo que não existam situações difíceis, situações complicadas, situações dolorosas. Mas quase
quase sempre, o que nos acomete, né, nesses processos desesperadores são coisas que estão além, muito além daquilo que realmente é. Né? A famosa tempestade em um copo d'água, que diziam os antigos. É fazer mais de uma coisa do que ela realmente é. E isso é tão comum. Isso é mais comum do que qualquer um de nós pode pensar. Aliás, você pode pensar. Você tem capacidade de refletir sobre o que já aconteceu com você nos momentos em que a vida lhe trouxe situações que naquele momento pareciam não ter saída. E a vida seguiu seu curso, e a vida encontrou uma forma, mesmo que você não tenha conseguido, e a vida voltou, vamos dizer assim, a um aspecto de normalidade. E você olha para trás e diz, nossa, por que eu fiz tudo aquilo? Por que eu fiquei daquela forma? Por que eu imaginei que a única saída seria eu sair da vida? Porque é isso que o desespero faz. Onde você pense que a única saída é você sair da vida. E não é. Com certeza não é. Então, vamos procurar olhar as coisas de uma maneira mais real, né? Mais realista. Vamos pegar e procurar encontrar uma pequena solução, uma coisinha mínima que se possa fazer para minorar aquele momento. Pensar nas suas possibilidades, o que você tem e não no que te falta. E procurar ir numa direção mais positiva, mais adequada, mais alegre. Vale tudo para encontrar nesses momentos de desespero uma, uma fresta de luz, algo que nos reabasteça, seja o que for, qualquer coisa que te alegre. Porque para quem passa por isso é muito difícil. Para quem está do lado de quem passa por isso, também é muito difícil. Então fica aí o conselho, uma dica, que é para mim também, né? Porque eu também sou humano, sou como você. E não venho aqui com fórmulas prontas, com certezas, com verdades absolutas, não. São apenas maneiras de pensar que eu uso para mim, na minha vida. E talvez você possa, pensando, avaliando, também usar na sua. Tá bom? Fique com Deus. Até mais.